Esse é o nosso tema hoje, o tema das crianças. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, abra a sua Bíblia lá. Mateus 18, do verso 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 1 até o 10 e 19, do 13, 14 e 15, diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste. Aí passa uma página no capítulo 19, verso 13 de Mateus 19, verso 13. Diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse culto, obrigado por tua presença, pelos louvores, que agora a tua palavra que foi lida, que ela seja aplicada em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento e abre a nossa disposição mental e espiritual para sermos ensinados, alimentados e desafiados por Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês percebem nesses dois textos que o mundo dos adultos não estava muito aberto para o mundo das crianças. No primeiro, os adultos estão conversando coisas típicas do mundo de adultos, né? Quem é o mais importante? Quem é o maior? Quem é que tem mais poder entre nós? Os discípulos estão discutindo entre si essa questão. Depois, no outro texto, 19, as crianças estão sendo trazidas a Jesus e os discípulos estão afastando, impedindo, bloqueando as crianças. Não. Jesus não tem tempo para crianças. Jesus tem coisas mais importantes para lidar, para tratar, e não deixem vir a mim. No texto de Marcos, o texto paralelo, diz até que Jesus ficou irado com essa atitude. O mundo dos adultos é esse mundo aqui expresso nesses dois textos, que a criança é deixada de lado. É deixada de lado. Agora Jesus vem e coloca a criança no meio, no centro. E essa é a mensagem hoje para nós aqui, é colocarmos a criança no centro. Esses dois textos falam disso, de trazer a criança para o centro. A criança como modelo do cidadão do reino de Deus. A criança como esse paradigma, a necessidade de proteger as crianças.
a necessidade de deixar que as crianças venham até Jesus, e a necessidade da gente acessar a nossa criança interior. Hoje eu quero falar sobre esses 4 aspectos que acabei de resumir aqui para você, e para ficar mais claro, né? Para ficar mais claro, eu vou começar com a proteção, que é a segunda parte do texto aqui, a necessidade de proteger as crianças. Eu lembrei, enquanto eu estava ali, eu lembrei de uma historinha que eu li, para você ver como é o mundo das crianças. Diz que o pastor foi visitar uma família, e a criança deixa às vezes os adultos desconcertados, né? Foi visitar a família, e aí o pastor falou: você tem uma Bíblia? Eu gostaria de ler a Bíblia. A visita, aí o pai foi lá, pegou aquela Bíblia, que estava lá empoeirada, e quando vem com a Bíblia, a criança fala: papai, que livro é esse? Aí o pai fala: esse é o livro de Deus, meu filho. Aí fala: papai, vamos devolver para ele, a gente não usa mesmo, né? Nunca usou. Aí o pastor às vezes não usa esse livro, não usa. Às vezes deixa desconcertado as crianças. Outra vez, outra história que eu vi também, diz que a avó da criança tinha morrido, e eles lá falando, tentando consolar a criança, falou assim: ela foi para aquele lugar que todos nós vamos um dia. Aí a criança: ela foi para Disney? Não, para o céu, criança. De tanta promessa que um dia ia para Disney. Então essas coisas, às vezes as crianças desconcertam os adultos. E nesse texto aqui, na metade do texto de Mateus 18, Jesus fala da necessidade de proteger as crianças. E aí eu quero começar por isso. E aí ele fala aí no versículo 6, olha, quem fizer tropeçar um desses pequeninos, e é um texto muito forte, muito pesado, porque eu já começo com ele, é melhor que pendurasse uma grande pedra no pescoço e lançasse no lugar mais fundo do mar. Mais fundo do mar. É uma palavra muito forte de Jesus. A ideia é, se você for fazer mal, for desviar, for escandalizar, for desvirtuar ou perverter um pequenino, tirar um pequenino de crer em mim, de crescer de forma saudável, é melhor que você se mate. E aí Jesus fala isso, veja como isso é importante, é inevitável, mas ai dessas pessoas. E nós vivemos num mundo, irmãos, de necessidade de muita proteção das crianças. Eu queria ler para vocês alguns dados, observe esses dados aqui, sobre as crianças no mundo. Esse livro é de 2000 e a segunda edição dele de 2015, então esses dados devem ter em torno de 10 anos aproximadamente, sobre a situação das crianças no mundo, não é no Brasil, é no mundo inteiro. E observe isso aqui como é triste. Estima-se que 1 milhão de crianças ingressam para o mundo do sexo comercial todos os anos, da prostituição, 1 milhão. Mais de 91 milhões de crianças menores de 5 anos crescem num contexto de fome debilitante. 91 milhões, estamos falando do mundo. 134 milhões de crianças não têm acesso algum à escola. 15 milhões de crianças são órfãos em decorrência da AIDS. Vocês lembram quando o Atoto esteve aqui, de Uganda, que é uma missão que trabalha com órfãos, exatamente pela epidemia da AIDS ali em Uganda, na África? 15 milhões. 246 milhões de crianças trabalham, e destas 171 milhões estão envolvidas nas piores formas de trabalho infantil. 265 milhões de crianças não estão vacinadas contra qualquer tipo de doença. Mais de 1/3 das crianças vivem em habitações com mais de 5 pessoas por quarto. Seu filho aí briga porque tem que dividir o quarto com o irmão. Mais de 1/3 das crianças. Mais de 500 milhão de crianças vivem sem nenhuma instalação sanitária. Mais de 500 milhões de crianças vivem sem nenhuma instalação sanitária, sem banheiro. Quase 500 milhão de crianças vivem sem acesso a publicações de qualquer espécie. O que é isso?
sem acesso a livros, revistas. Quase 500 milhões de crianças. 376 milhões de crianças caminham mais de 15 minutos para buscar água ou usam fontes de água inadequadas para o consumo, para buscar água. 376 milhões de crianças. Você percebe como a gente vive num mundo privilegiado? Como os nossos filhos cresceram num mundo privilegiado? Em muitas partes do mundo, as crianças correm grandes riscos em virtude da pobreza. Com o aumento do custo de vida aliado aos cortes nos subsídios para alimentação, saúde e educação, as crianças se tornam o grupo mais vulnerável. Quando as economias locais se abrem para as forças do mercado global, sem o investimento ou a provisão de garantias adequadas para os mais pobres, as crianças sofrem das seguintes maneiras. Crianças de rua, você poderá encontrá-las dormindo nos cantos escuros das cidades, debaixo das marquises, das lojas, nas plataformas ferroviárias. Elas sobrevivem pedindo esmolas, revirando lixo ou vendendo doces. Uma das experiências mais gratificantes que eu já fiz na minha vida, quando eu ainda era seminarista, morava em Londrina, no inverno de Londrina. Eu estava junto com o meu colega, nós íamos para um culto de sábado à noite, estávamos voltando do culto, e quando a gente passando na calçada da rua Mato Grosso, em Londrina, tinha uma criança deitada, sem camisa, na calçada, fria. Uma criança pequena, ela tem uns 6 anos de idade, sem camisa, no frio, deitado na calçada fria. Eu lembro que eu e meu colega, nós passamos, vimos aquilo. Aí nós voltamos e pegamos o menino e falou assim: você quer ir para a nossa casa? Eu falei: quero. Aí nós levamos ele para casa, ele ficou com a gente alguns dias. Depois nós encaminhamos. Era um menino indígena, era de uma tribo indígena, que tinha sido... O pai botou todos os filhos para fora de casa, por causa do alcoolismo. Crianças de rua. Depois nós encaminhamos essa criança, ele ficou com a gente ali alguns dias. Assim, exploração do trabalho infantil, exploração do trabalho da criança afeta o seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e moral. Quando as crianças começam a trabalhar muito cedo, elas ficam mais vulneráveis às formas externas de violência e abuso. Isso sem falar da infância roubada pelo trabalho forçado. Em países pobres, crianças trabalhadoras são vistas numa grande variedade de situações, em olarias, plantações de borracha, plantações de arroz, barcos de pesca, confecções, oficinas mecânicas, postos de gasolina e restaurantes. Trabalham em serviços domésticos nas casas dos ricos. Todas as manhãs, nas periferias de muitas cidades, crianças podem ser vistas correndo atrás de caminhões de lixo, tentando coletar qualquer coisa que possa ser reciclada entre as montanhas de detrito em decomposição. Centenas de crianças perambulam pelas ruas, se oferecendo para engraxar sapatos, vendendo jornais, amendoins ou frutas, enquanto outras pedem dinheiro aos turistas ou estrangeiros. A Cláudia comprou uma coxa já faz muito tempo lá da China, que põe na cama assim de vez em quando. Eu falo: Cláudia, a gente deita nessa coxa, será que não é trabalho escravo? Será que não tem um recado do menininho pedindo socorro, me ajude aí, vem me socorrer? Observe, muito hoje, muita coisa que a gente busca preços mais baixos, é fruto de trabalho escravo, é fruto de trabalho infantil, muita coisa, muita grife, muita coisa. Tráfico humano. Crianças são comercializadas em tipos diferentes de exploração, no comércio e escravidão sexuais, na pornografia, no trabalho forçado, na guerra e até mesmo no transplante de órgãos. Exploração sexual, comercial de crianças. Acabei de falar, pedófilos e turistas sexuais causam grandes danos a crianças inocentes. Conversava essa semana com o pastor Reginei. Ele acabou de voltou semana passada dos Estados Unidos, ele estava em Los Angeles, passou alguns dias em Los Angeles, e o pastor Reginei me falava que o Los Angeles está em polvorosa, que ali é o centro da Hollywood, né? O centro está ali em Los Angeles,
e é o centro do show business mundial, está ali. E ele falava, lá só se fala do escândalo do produtor musical, do rapper P. Diddy, ou Puff Daddy, que se você não ouviu falar, é uma das coisas mais estarrecedoras, mais diabólicas, é um dos maiores escândalos que Hollywood, os principais artistas, produtores musicais, filmes do mundo inteiro, é um negócio absurdo, absurdo, absurdo. E o Reginei falava, agora está se entendendo por que quando lançou o filme O Som da Liberdade, por que os estúdios não queriam lançar esse filme, que denunciava o tráfico de crianças, o tráfico sexual, e um dos maiores produtores musicais que controla as carreiras dos principais artistas de Hollywood, é alguém que promove o tráfico sexual, e o FBI ele já está preso, e aí você vai ver, se você se interessar, você vai ver aí essa rede de exploração, de chantagem, de assassinato, é uma coisa assim, expressão mais diabólica do show business, das principais artistas do cinema, envolvidos, chantageados, abusados e abusadores, uma rede, se você pesquisar na internet, e você vai ver, isso vai ainda aparecer muito mais coisas disso daí aí, está na feia, isso não é de agora, é coisa de há 30 anos, entendeu? Há 3 décadas, assim, na cara do mundo, os principais artistas envolvidos nesse tipo de coisa, É uma coisa que, se você não acredita em Satanás, diabo, demônio, inferno, dá uma olhada nessa história, As crianças afetadas pelas guerras refletem uma mudança no cenário dos conflitos armados atuais, que se caracterizam por uma maior porcentagem de mortes entre a população civil. Isso foi há 10 anos atrás, esse livro. Mais de 20 conflitos armados são travados diariamente no mundo, a maioria em países pobres. Apenas na última década, mais de 2 milhões de crianças foram mortas, e outros tantas milhões feridas ou mutiladas permanentemente em conflitos armados. Ao contrário das guerras no passado, estima-se hoje que entre 80% e 90% das pessoas que morrem ou são feridas em conflitos são civis. Em geral, são crianças e suas mães. Se você tiver estômago e quiser saber mais sobre a guerra de Israel, a Palestina, Líbano, Irã, assista o documentário da Brasil Paralelo sobre a guerra em Israel e dá uma olhada lá nas crianças. E dá uma olhada lá naquilo que está acontecendo com as crianças. Tudo isso é de partir o coração. Tudo isso é de nos fazer, em primeiro lugar, agradecer pela vida, pela disposição, pelas condições que nós temos, e dar uma olhada no mundo. E essa rede, e há uma rede, há pessoas que promovem o mal para as crianças. Jesus diz, é melhor você acabar com a sua vida do que fazer mal a uma criança, perverter um pequenino, desvirtuá-lo, tirá-lo do caminho, é melhor. Eu queria, à luz dessas informações, esse livro aqui, A Criança, a Igreja, a Missão, um livro sensacional, você gostaria de estudar sobre o que a Bíblia diz sobre crianças, leia esse livro aqui, e também vai enfatizar bastante a questão da pobreza, Nosso país também tem muito disso ainda, há muitas histórias assim. Então eu gostaria que, antes de continuar essa mensagem, você fizesse uma oração por isso. Orasse pela Compassion Internacional, pela Child Fund, sobre a visão mundial, sobre organizações que protegem as crianças, organizações cristãs, a Compassion Internacional e outros, que lutam para proteger as crianças, para tirar as crianças da vulnerabilidade, da pobreza, da miséria, desse ambiente de exploração sexual. Eu queria convidar você a orar por isso antes de continuar essa mensagem.
Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Não só lá fora, aqui no nosso, pessoas que trabalham em lugares de saúde, hospitais, às vezes vêm crianças chegando abusadas, negligenciadas, desprezadas, vulneráveis, vítimas de abuso. Infelizmente são muitos casos. Ore ao Senhor para que proteja as nossas crianças dos predadores, dos pervertidos, dos abusadores, dos pais que são negligentes, que são vítimas das drogas. Ore ao Senhor por isso. Sim, Senhor, nós queremos clamar a Ti pelos pequeninos que são tão especiais, que são tão amados, são tão protegidos, são tão zelados pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Essas estatísticas aí, ó Deus, são estarrecedoras, são assustadoras. Esse é o mundo mau que a gente vive, esse mundo de guerra, de destruição, esse mundo de abuso, de privação, de violência. Nós queremos orar que o Senhor abençoe as igrejas de Jesus, que o Senhor abençoe os ministros, as organizações de ação social, essas organizações, os agentes de vida que possam proteger as crianças, que os lares sejam lugares seguros, que as crianças tenham refeições, tenham alimentos, que as crianças sejam cuidadas, amadas, zeladas, que elas sejam nutridas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia aqui do nosso país, tem misericórdia dos agentes, do conselho tutelar, que às vezes, ó Deus, não faz o que deveria fazer. Tem misericórdia de agentes de saúde, médicos, agentes comunitários, igrejas, pastores, ó Deus, que possam cuidar bem das crianças, que possam proteger as crianças, e que possamos orar por elas, cada vez mais, cada dia mais, que o Senhor tenha misericórdia daquelas que estão em lugares de guerra, de destruição, de fome, de vulnerabilidade, que o Senhor abençoe as creches da nossa igreja, que o Senhor abençoe, ó Deus, essas creches, as professoras, todos que ali trabalham, os funcionários, que sejam lugares com um excelente nível de atendimento, de cuidado, de zelo, de carinho, de amor e de fé. Que o Senhor abençoe as organizações que estão imbuídas, ó Deus, de cuidar das crianças, que continuem sendo guardadas, protegidas, e que sejam lugares saudáveis, em nome de Jesus. Abençoe a esta igreja, as outras igrejas e todas as igrejas de Jesus na face da terra, que se levantem num clamor, e se levantem numa ação contra o mal, contra a maldade, a perversidade, contra esse espírito das trevas, que quer destruir as crianças, que exploram, que abusam, que violentam. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Que cada igreja seja um agente de resistência ao mal, seja um refúgio de Deus, um lugar de saúde, cura e alimento para a alma, para o corpo de cada criança. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala, Senhor, e nos ajude e nos capacite a lutarmos contra isso em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Voltando ao texto, eles estão discutindo e Jesus coloca uma criança no meio e diz assim: o paradigma do reino de Deus é essa criança, o modelo é a criança. E vocês têm que se tornar como criança, a criança tem que estar no centro, porque
essas questões de adultos não são importantes no reino de Deus. O reino de Deus não é quem pode mais, quem tem mais, quem é mais forte, quem é mais poderoso. No reino de Deus é quem depende mais de Deus, quem é mais humilde, quem é mais aberto a Deus. Então a criança, a palavra humildade, tem um autor, uma escritora, que ela fez uma tese sobre isso, ela estuda que essa humildade que Jesus fala é a abertura à transcendência. A criança é um ser aberto para a natureza, para a criação, para se encantar com a árvore, com o sol, com as estrelas, com o ar, com a grama. As crianças ainda estão abertas para o mistério, para o belo, para o encantamento. Elas ainda estão abertas nesse sentido de se encantar com a bela criação de Deus. E às vezes você vai se tornando adulto, você vai perdendo essa capacidade, né? A ideia é que a gente vai se fechando. A criança, ela é aberta para o outro, para a amizade, para confiar, sem desconfiança, sem segundas intenções. A ideia é que as crianças estão abertas para confiar, para fazer amigos, para se relacionar. Elas estão abertas ali na sua vida, elas não estão fechadas. A ideia, irmãos, é que à medida que a gente vai crescendo, nós vamos nos fechando, vamos nos tornando seres desconfiados, seres fechados para a transcendência, fechados para o aprendizado, fechados para o encantamento, fechados para o mistério. Nós vamos tornando seres herméticos, fechados em si mesmo. Eu já sei, eu não preciso, cuidado com esse. Não, esse negócio de amigo, amizade, não confie em ninguém, desconfie de todo mundo. Desconfie. Porque à medida que a criança vai entrando nesse mundo, ela vai se fechando, ela precisa se proteger. E aí, na medida que a gente vai se protegendo, a gente vai colocando couraças, armaduras, que vai nos protegendo do outro, da amizade, de Deus, de Jesus, da transcendência divina. Você vai se fechando, vai se tornando um ser fechado, que está sempre precavido, está sempre desconfiado. Você diz, não, desconfie de todo mundo. Gente que fica assim, conversando muito, rindo muito, desconfia desse povo. Vai fechando para a vida, vai se fechando para as emoções. Essa escritura diz, a criança, ela é aberta para os sentimentos, ela é autêntica nos sentimentos, ela expressa o sentimento. E à medida que a gente vai crescendo, você vai se tornando o quê? Um falso, né? Não, um fingido. Um ser humano bem educado é o ser humano que finge bastante, né? Não? Você está com raiva, mas não demonstra, né? Eu conheço algumas pessoas assim, eu falo, você é um campeão, hein, cara? Está com ódio por dentro, mas está aquele sorrisão ali. Uma pessoa boa, bem educada, é uma pessoa que reprime bem as emoções, que disfarça bem, que não revela o que está sentindo. Pessoa que segue ali, segue essa cartilha de fingir, de esconder, de reprimir, de disfarçar, de não ser vulnerável, de não demonstrar fraqueza, porque se eu demonstrar, vão aproveitar de mim. O nosso crescimento é isso. E aí, falei isso há pouco tempo, quando falava sobre os tipos de personalidade, o Enneagrama. É na sua infância que você está mais perto da essência da sua alma. Na sua infância. E à medida que você vai crescendo, você vai construindo o seu ego. E o seu ego vai sendo esse lugar que fecha. Aí você não pode mais demonstrar sentimento. Você não pode mais demonstrar encantamento. Você não pode, você tem que ser adulto agora. Você tem que fingir. Isso é coisa de criança. Demonstrar sentimento, emoção. Tem que ser pessoa controlada, reprimida. Você não pode mais confiar nas pessoas. Eu confio desconfiando. Você não pode mais, fulano falar assim, oi, tudo bem? Eu dei aqui um abraço, mas quem é você? Eu te conheço de onde? Que intimidade é essa? O adulto é assim, o adulto ele é fechado, não fica abrindo muito os dentes não para os outros, não é? O adulto vai virando assim, desconfiado. Esse é o mundo que Jesus está dizendo. Agora o paradigma do reino de Deus é diferente.
A criança é esse modelo de humildade, de entrega, de dependência, de abertura, de confiança, de abertura para os seus sentimentos, emoções. Essa é a infância. E à medida que você vai crescendo, você vai se fechando. Então Jesus disse, você precisa se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus. Porque a criança vai ter que ser vulnerável, vai ter que depender, que confiar, de se entregar, vai ter que se abrir para Deus, abrir para o outro, abrir para a comunidade de Jesus, abrir para o aprendizado, vai ter que aprender, aprender de Jesus, aprender a se relacionar, aprender a amar, aprender a depender do outro, aprender a pedir ajuda. É isso que Jesus está dizendo, tem que ser como criança, e esse é o paradigma do reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, se você não fizer como um desses, é isso daí. Esqueça esse mundo de poder, de sujeito que manda, que desmanda. Esse é o mundo que jaz, esse é o mundo que eu acabei de ler nesse livro aqui, você entendeu? Esse é o mundo que mata crianças, esse é o mundo que abusa de crianças, esse é o mundo que despreza crianças, é o mundo dos adultos, que só está interessado no poder, que faz guerra, que só está interessado no lucro, na ganância. Esse mundo aí, esse mundo que causa isso que eu acabei de ler aqui. E as vítimas são as crianças, que só pensam em si mesmo, no ego, no seu prazer, que transforma o outro no objeto para satisfazer os seus desejos. Esse é o mundo. Agora, o mundo do reino de Deus é esse mundo da abertura, da dependência, da humildade, da fraqueza, da vulnerabilidade, da sinceridade, da simplicidade, do sim, sim, do não, não, do falar o que está sentindo, de expressar a emoção, acolher e dar. Esse é o mundo do reino de Deus. Amém? E você sabe o que é os traumas nossos? É porque essa criança foi muito ferida, foi muito machucada, e você, quanto mais ferido você foi, mais fechado você se torna, entendeu? Tem pessoas que nem lembram da sua infância. Isso é um recurso mental para não acessar a dor e o sofrimento. Não precisa acessar, precisa tratar, precisa ser curado. Precisa ser curado, você precisa acessar isso para descobrir a sua alma, para acessar a sua alma, a sua essência, quem você é. Muita gente não sabe quem é. Vive no quarto do ego, mas tem uma mansão que é a extensão da alma. Então, Jesus coloca a criança no centro, e o texto bíblico diz que a gente tem que permitir que as crianças venham até Jesus. E aí eu diria, os pais, as mães, você tem que ser exemplo de Cristo para os seus filhos, você tem que trazê-los, porque também desencaminhar os filhos é isso, é mostrar uma coisa e fazer outra. Então, a gente tem que trazer os filhos a Jesus, trazer as crianças até Jesus, ensiná-las a amar Jesus e chegar perto de Jesus, e cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó tem que orar por isso, trazer essas crianças para esse relacionamento vivo, saudável, alegre, dinâmico, feliz com Cristo. O Jesus que é amigo das crianças, o Jesus que é alegre, o Jesus para as quais as crianças vêm até Ele. Jesus não é aquela pessoa sisuda, carrancuda. As crianças se aproximam dele, se relacionam com ele, porque Jesus tem essa abertura para o outro. Jesus é aberto para elas. E a nossa missão, a nossa função é essa. É fazer com que elas conheçam Jesus e amem Jesus, e que Jesus se revele aos nossos pequeninos, e eles cresçam nesse caminho. Você sabia que a idade onde as pessoas mais entregaram a sua vida a Jesus, mais descobriram o chamado missionário, pastoral, a faixa principal, a faixa etária, 90%, 85% a 90%, é dos 4 aos 14 anos. Essa é a faixa principal, que a igreja, que a gente tem que focar para ensiná-las e chamá-las a tomar uma decisão, a aprender a amar Jesus nessa faixa etária, enquanto o barro ainda está mole, antes de endurecer. Por isso que a gente precisa investir, cuidar, investir no nosso departamento infantil, investir em atividades, para que as nossas crianças
cresçam nesse ambiente de Jesus, de amor, da palavra, decorando a Bíblia, orando, lendo, e a nossa missão é essa. Quantos pais, às vezes, não trazem os seus filhos à igreja? A igreja, eu diria até assim, do ponto de vista humano, do ponto de vista social, a igreja é um diferencial competitivo para o seu filho. Você entendeu? Em qualquer caso, se a criança ela vem na igreja, ela aprende a socializar, ela aprende a ler, ela aprende a cantar, ela aprende música, ela aprende leitura, ela aprende cognitivo, do ponto de vista social. Do ponto de vista espiritual, então, ela vai aprender o que ela mais precisa, valores, princípios, palavra de Deus. Então, às vezes você ouve, vai fazer uma atividade, o pai reclama, tem que levar o filho, tem que levar lá longe, né? Aqui já ouvi isso aqui. Tem que levar o filho lá, vai ter atividade da igreja, você não leva. Às vezes não quer levar, não se empenha, não se dedica. Seu filho está aprendendo o evangelho, valores, verdades, princípios imutáveis, eternos. Ele está se desenvolvendo em todas as áreas, cognitiva, musical, todos os níveis, relacional, espiritual, está aprendendo. Então, a igreja proporciona isso. Quando você não faz isso com seu filho, quando você é negligente nisso daí, e deixa seu filho na tela, na TV, na internet, em outras coisas, e não prioriza a comunidade de Jesus, seu filho fala assim, isso não é importante para o meu pai, isso não é importante para minha mãe, ou só minha mãe que vai, meu pai não vai. E quando você não demonstra na sua casa, não ora, não lê a palavra, não canta louvores, não vive um ambiente saudável de amor, seu filho percebe a diferença. Você sabe que os maiores opositores do cristianismo foram filhos de crentes. Os grandes nomes assim que foram ferrenhos contra a fé cristã, eles foram até filhos de pastores, porque eles ouviam uma coisa na igreja e viam outra coisa em casa, e eles se revoltaram. Muitos deles são revoltados contra a igreja, porque viram um discurso diferente. Nietzsche, que foi filho de pastor, que proclamou a morte de Deus, um revoltado contra a igreja, e outros mais, porque viram um discurso e viram uma coisa diferente. Então veja como é importante você orar pelos seus filhos, orar pelas crianças, ser modelo, ser exemplo. Às vezes tem filhos que não têm os pais na igreja, precisa de um exemplo de um presbítero, de um diácono, precisa de um exemplo de uma irmã. A gente está tendo aqui agora 2 homens que estão dando aula para as crianças na escola dominical. Foi que bênção, não ter só a referência feminina. 2 irmãos que estão aí tocando, cantando, ministrando, para que eles não tenham só a referência feminina, tenham uma referência masculina também, como um professor de Bíblia, como alguém que ensina a palavra, para que eles cresçam com esse diferencial masculino. Então, é uma necessidade. E se você quer mudar, fazer as novas gerações, precisa investir nas crianças. Jesus, não impeçam as crianças, não impeçam, tragam as crianças. Vamos evangelizar as crianças, elas já estão evangelizadas, não vamos atrapalhá-las, vamos ensinar a palavra. Pai, mãe, avô, avó, ore pelas crianças, cuide bem, acolha, né? Quando às vezes tiver uma criança chorando ali, não dê bronca, né? Dá um sorriso para a mãe, senão a mãe não volta de vergonha. Não é? Quantas mães reclamam, o menino está chorando e alguém dá uma bronca na mãe, pega essa criança e tal, a criança pelo menos está vindo na igreja, está tentando trazê-los. Então, uma atitude de acolhimento, de ser amigo, de ser afetuoso, de sentir-se que aqui é um lugar seguro, onde as crianças são amadas, são valorizadas, são importantes, que elas não vão ser a igreja, elas já são a igreja de hoje. Elas já têm o Espírito de Deus na vida delas. E a igreja fazer isso, a igreja tem isso aí. E aí, por último, que eu falei, você precisa acessar a sua criança interior. Há muita gente traumatizada,
Você precisa acessar essa criança machucada e trazer até Jesus. Você precisa descobrir a sua essência. E você só vai descobrir a sua essência se você acessar a sua infância. Como você era na sua infância? Você era alegre? Você era brincalhão? Você era inocente? Você era ingênuo? Você era uma pessoa dada? Você falava com todo mundo e depois você se fechou? O que machucou? O que feriu você? O que bloqueou você? O que precisa ser destravado pela graça de Jesus? O que o Espírito Santo pode tocar em você para trazer a sua essência, a sua beleza, a sua alma que foi ferida? Precisa trazer para Jesus, colocar diante de Jesus, está lá, às vezes está bloqueado, às vezes você nem tem acesso mais a isso, e aí hoje você é um adulto seco, vazio, solitário, que precisa se abrir para Jesus, abrir para o mistério, abrir para a beleza, abrir para a amizade, para relacionamentos, para a comunidade, abrir para a vida comunitária, abrir para fazer amigos, abrir para as emoções, os sentimentos, as pessoas que não conseguem nem saber o que está sentindo, porque foi muito ferida, muito machucada. Você precisa tratar isso. Você precisa tratar isso para você viver a plenitude da vida em Cristo. Então, traga até Jesus a sua criança interior. Traga até Jesus aquela criança que foi ferida. Traga até Jesus, deixe aos pés de Jesus. De Jesus, eu quero viver na dimensão da alma. Eu quero que o Senhor abençoe a minha alma. Eu quero ser livre. Eu quero ser leve. Eu quero ser espontâneo. Eu quero poder brincar. Porque as crianças têm esse dom de brincar. O adulto faz da vida uma coisa séria, grave, se leva a sério, briga por tudo. Briga por tudo. Perceba quantas das nossas brigas são causadas pelo ego ferido, pelo orgulho ferido. E a criança lá dentro está querendo abraçar, está querendo brincar, está querendo rir, está querendo louvar. Mas o seu ego orgulhoso impede a vida de Cristo de fluir, e a vida vai se tornando pesada, cansativa, cheia de contenda, cheia de ira, cheia de irritação, cheia de inquietação. Você precisa acessar a sua alma, acessar a sua infância, acessar, e junto com Jesus, deixar Jesus trazer essa criança que você foi um dia, para você viver a vida plena, a vida abundante que Jesus tem para nos dar. Trazer de volta, colocar diante de Jesus no centro e deixar Jesus abençoar. Amém? Tarefa de casa para você essa semana. Tarefa de casa. Você vai brincar mais na sua casa essa semana. Você vai sorrir mais. Está gostando da tarefa de casa? Não? Vamos brincar de roda aqui. Vamos brincar, fazer uma cantiga. Vamos dar risada. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar o dom que Deus nos deu. Vamos parar de nos levar tão a sério. Tão a sério. Você não é tão poderoso, tão importante. A vida não é tão pesada. Jesus nos diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Jesus diz: aprendam com as crianças. Parem de fazer guerra, parem de brigar, parem de competir e comece a cooperar. E aí eu conto de novo a mesma história que eu contei domingo passado, retrasado, eu nem lembro, mas eu conto de novo essa mesma história, para você pensar nela de novo. Um antropólogo, numa tribo africana, numa tribo onde a comunidade é muito importante, ele faz um experimento, põe as crianças todas juntas e coloca um cesto
com comida e doces, debaixo de uma árvore, e fala para as crianças: quem chegar primeiro ganha a cesta. E as crianças dão as mãos e vão juntas, e comem juntas. E o antropólogo pergunta para eles assim: por que você não veio? Por que você não correu? Ele fala assim: tio, que graça tem, tio, eu ganhar sozinho isso e os meus amigos ficarem sem? A filosofia ancestral africana, Ubuntu, eu sou porque nós somos. Não tem graça eu ganhar sozinho e eles ficarem sem nada, tio. Eu sou porque nós somos. Eu só sou porque nós somos em comunidade. Que graça tem você vencer na vida, machucando, desprezando, abandonando, perdendo a sua alma? Isso não é a vida. Que graça tem você ganhar só e ficar sozinho, solitário, isolado? Valeu a pena? Que graça tem você vir num culto como esse aqui, você vir num culto de ceia, e você sair sem nem dar um abraço em ninguém? Eu não entendo. Você entra num culto e sai correndo desesperado para chegar, o leite está derramando, está queimando, lá sai voando ali. Espera, irmão, espera. Você está numa comunidade de Jesus, de irmãos, de encontros eternos e reencontros, onde o Cristo que fala conosco, Ele está na vida do meu irmão e da minha irmã. Que graça tem frequentar uma igreja domingo e não se envolver com ninguém, nenhum ministério, não se relacionar com os irmãos no quais o Cristo habita? Eu sou porque nós somos. Deus fala conosco e a criança nos chama para isso, nos chama para isso. Uma das expressões mais antigas teológicas sobre a Santíssima Trindade chama-se pericorese. Pericorese é um termo que era usado para chamar a dança da Santíssima Trindade. É um termo teológico bonito, é a pericorese. A Trindade, veja bem, a gente tentou hierarquizar a Trindade, tem primeira, segunda e terceira pessoa, mas a Trindade não tem isso na Bíblia. Não tem hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma comunidade. E um dos pais da igreja falou: a pericorese eterna é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de mãos dadas, numa roda de amor e celebração. O Pai ama o Filho, o Espírito Santo e tal. E essa roda de amor da Santíssima Trindade se abre e convida eu e você para entrarmos na roda do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer parte da comunhão eterna. Eu e você e nós, juntos com a Santíssima Trindade, é o convite mais maravilhoso que você pode receber. Feche os seus olhos e ore ao Senhor e diz: Senhor, me ajude a voltar a ser criança, a dançar a dança de roda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a me lançar como uma criança nos braços da sua mãe, como uma criança que é aconchegada, que é alimentada, que é sustentada, como uma criança que não duvida, não desconfia, se entrega, se dá e recebe o abraço eterno. Nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos a voltar a ser criança, criança que se entrega, que confia, que se doa, criança que se abre. Que o Senhor nos ajude a acessar nossa alma, a essência de Deus em nós. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida leve, suave, sem o peso desse mundo competitivo, sem o peso das disputas do ego, sem as batalhas e guerras desse mundo. Nos ajude a viver essa vida livre na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A recebermos o abraço de Jesus que nos acolhe, que nos traz ao seu peito, que põe sobre nós a sua mão.
aqueles que foram feridos, machucados e traumatizados, que venham ao coração de Jesus e sintam o bater do coração de Jesus, e que a sua mão esteja sobre a cabeça, sobre o corpo, sobre a ferida, sobre o trauma, que a mão de Jesus esteja para curar as feridas, para acessar as emoções, para nos trazer de volta essa vida livre, bela e maravilhosa que Jesus tem para nós. Opera nessa noite aqui, Jesus, que os teus filhos e filhas descubram o encanto, a beleza de Jesus, que a vida com Jesus é uma vida agradável, uma vida feliz, é uma vida formosa, é uma vida saudável, é uma vida de abertura, de comunidade, de relacionamento. Não é a vida do isolamento, não é a vida da tristeza, não é a vida da rivalidade, da contenda, é a vida do abraço, do afago, é a vida do Deus que dança a dança de amor com seus pequeninos. Que esse amor de Jesus, esse amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja derramado em cada coração e receba o coração infantil nessa noite. Aquele coração inocente, ingênuo, aquele coração que tem um olhar, o olhar da pureza, o olhar da entrega, o olhar da dependência, aquela vida que não precisa disfarçar, nem fingir, nem aparentar, mas aquela vida que experimenta a vida que vale a pena, a vida de Jesus, a vida que faz sentido. Que seja assim, meu Deus, em cada um, cada irmão, cada irmã, é o que eu peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.